Olá, essa é a nossa segunda aula de trigonometria e nessa aula de hoje a gente vai estudar a relação entre seno e cosseno e também a relação entre tangente e cotangente, tá ok? Bom, e para isso a gente vai usar uma relação que a gente já conhece entre os lados do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. Então, nesse triângulo, a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Bom, a gente vai usar isso e vai usar também as razões que a gente conhece, as razões trigonométricas, seno e cosseno. Então, o seno do ângulo B, nesse triângulo, é B sobre A, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isolando B, a gente tem isso aí. O cosseno de B é cateto adjacente sobre hipotenusa, então é C sobre A. Isolando C, a gente tem isso aí, A cosseno de B. Então, vamos guardar aqui no cantinho essas informações e vamos usar o teorema de Pitágoras. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Então, no lugar do B, eu vou colocar aquilo ali, ó, A vezes seno do ângulo B, e no lugar do C, vou colocar A vezes cosseno do B. E aí, a gente fica assim. Elevando tudo ao quadrado, a gente vai ter isso daí. E olha só, todas as parcelas são divisíveis por a quadrado, a gente vai dividir tudo por a quadrado nos dois membros da equação, porque o a quadrado não é zero, né? Diferente de zero, a gente pode dividir, e aí vai dar do lado esquerdo, vai dar 1, né? A quadrado dividido por a quadrado, e no lado direito, da igualdade, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, 1 igual seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa é a relação fundamental, tá ok? Então, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1, independente de qual é esse ângulo. Vejam, isso vale aqui para um ângulo do triângulo retângulo, quer dizer, um ângulo agudo, mas vai valer também para qualquer ângulo, conforme a gente vai ver depois na trigonometria da circunferência, tá ok? Bom, agora que a gente já viu uma relação entre seno e cosseno, vamos ver uma relação entre tangente e cotangente. Na verdade, a gente já viu essa relação na aula anterior, mas agora a gente vai dar mais uma olhadinha nela. Então, olha só, a tangente do ângulo B é B sobre C, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Mas a gente já sabe do slide anterior que o B é A vezes seno do ângulo B e sabe também que o C é A vezes cosseno do ângulo B. Isso a gente já sabia. Então, trocando ali ó, o B e o C, a gente vai ter A seno B sobre A cosseno B. E aí, cancelando o A, a gente vai ter que a tangente de B é seno de B sobre cosseno de B. Então, a gente já sabe que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, a gente sabe que tangente é o mesmo que seno sobre cosseno, do mesmo ângulo, tá ok? Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a cotangente. A cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, é C sobre B naquele triângulo ali, né? Então, usando a mesma coisa que a gente usou para a tangente, então, A cosseno B, que é o C, e A seno do ângulo B, que é o B. Então, cortando A, mesma coisa, a cotangente é cosseno de B sobre seno de B, que já era de se esperar, né? Então, tangente e cotangente, elas são inversos multiplicativos, né? Então, a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno, tá ok? Então, tá aí, ó, tangente e cotangente. Uma é o inverso multiplicativo da outra, tá? Então, a gente pode escrever também que a tangente de B é 1 sobre a cotangente de B, e também que cotangente de B é 1 sobre tangente de B, tudo isso está correto, tá ok? Beleza. Bom, existem umas relações importantes que dizem respeito aos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São esses dois ângulos internos do triângulo retângulo, tirando ali o ângulo reto, né? Os outros dois são complementares, quer dizer, os dois somados resultam em 90 graus. E aí acontecem umas coisas interessantes. Então, por exemplo, quem é o cosseno do ângulo B? Bom, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nesse triângulo é C sobre A. Quem é o cosseno do ângulo C? É o cateto adjacente sobre hipotenusa também, só que agora o cateto adjacente do ângulo C é o B. Né? Então vejam, cateto oposto e cateto adjacente, eles se trocam quando você vai para o ângulo complementar. Então o que era adjacente vira oposto e vice-versa, tá ok? Então, quem é o seno de B, do ângulo B? Cateto oposto sobre hipotenusa.
Só que o cateto oposto do ângulo B é o cateto adjacente do ângulo C. Então vejam que cosseno de C e seno de B dá a mesma coisa, dá B sobre A, tá ok? E a mesma coisa, ó, com o seno de C. O seno de C é o cosseno de B, pelo mesmo motivo, tá ok? Bom, e a tangente? A tangente do ângulo B é B sobre C. E a tangente do ângulo C é C sobre B, porque daí o oposto e o adjacente trocam, certo? Então, vai acontecer a mesma coisa com a cotangente. A cotangente de B vai ser a tangente de C, do seu complementar. E a cotangente de C vai ser a tangente de B, tá ok? Então, elas se trocam, né? O seno com o cosseno e a tangente com a cotangente, tá ok? Beleza. Bom, resumindo aqui, ó, esse quadrinho aqui é para resumir, ó. Cosseno de B é seno de C e cosseno de C é seno de B, sendo B e C ângulos complementares, tá ok? Então vamos lembrar disso. E tangente de B é a cotangente de C e tangente de C é a cotangente de B, tá ok? Desde que B e C sejam ângulos complementares, tá joia? Bom, vamos, para finalizar nossa aula, fazer um exercício. Eu vou fazer esse exercício de duas maneiras diferentes, tá ok? Então vamos lá. Calcule o cosseno, a tangente e a cotangente do ângulo B, sabendo que o seno de B é igual a 2/3, tá ok? Bom, então a gente sabe o seno do ângulo B, quer saber o cosseno, a tangente e a cotangente. Bom, uma coisa que a gente pode fazer, se a gente sabe o seno e quer o cosseno, é usar a relação fundamental. Então, toda vez que eu sei o seno, quero saber o cosseno, ou o contrário, eu uso a relação fundamental que eu vou conseguir. Então, no lugar do seno, a gente põe o 2/3. 2/3 ao quadrado é 4/9. Então, o cosseno ao quadrado de B mais 4/9 é 1. Então, o cosseno ao quadrado de B é 1 menos 4/9, que é 5/9. Então, quem é o cosseno de B? É a raiz quadrada de 5/9, ou raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 9, que é 3, tá ok? Beleza, então já descobri o cosseno. E agora eu quero saber a tangente. Mas a gente viu no slide anterior que tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente de B é seno de B sobre cosseno de B. Então, é 2/3, que é o seno que é dado no enunciado, sobre o cosseno de B, que é raiz de 5 sobre 3, que a gente já encontrou. Então, fazendo essa divisão, vai dar 2 sobre raiz de 5. Essa é a tangente do ângulo B. E a cotangente, claro, é raiz de 5 sobre 2. Né? Então, 2 sobre raiz de 5 para a tangente, raiz de 5 sobre 2 para a cotangente, lembrando que elas são recíprocas, tá ok? Então, uma é o inverso multiplicativo da outra. Bom, vamos resolver esse mesmo exercício de uma outra maneira, agora apelando para semelhança. Vocês lembram lá no começo que a gente falou que a trigonometria tem muita relação com semelhança. Então, olha só, no enunciado diz que o seno do ângulo B é 2/3. Se o seno do ângulo B é 2/3, então existe um triângulo semelhante àquele que é falado lá no enunciado, que tem o cateto oposto do ângulo B medindo 2 e a hipotenusa medindo 3. Então, tem um triângulo semelhante àquele do enunciado com essas medidas. Logo, as demais razões trigonométricas darão o mesmo resultado. Então, o que a gente pode fazer? De uma maneira bem prática. Coloca lá o 2 e o 3, né? O 2 sendo o cateto oposto e o 3 sendo a hipotenusa. Eu chamei aquele lado ali de x e a gente calcula o x usando aí o Pitágoras, né? Então, x ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, o x quadrado vai dar 5, né? Que é 9 menos 4. Então, o x é a raiz de 5. Bom, se aquele lado é a raiz de 5, agora eu sei calcular o cosseno, a tangente e a cotangente de B. Quem é o cosseno de B? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é raiz de 5 sobre 3. Tá ok? Tá aí, ó, de uma maneira bem prática, né? Não precisa fazer mais cálculos, a gente só usou o Pitágoras. Agora, quem é a tangente de B? A tangente é o 2 sobre raiz de 5, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a cotangente, é só inverter aí a tangente, então
raiz de 5 sobre 2. Tá ok, gente? Bom, então até aqui a gente falou de trigonometria no triângulo retângulo e na próxima aula a gente começa a falar da trigonometria na circunferência, tá ok? Até lá, um grande abraço, valeu!